Eu não peguei o fio da conversa aí, Diogo. Que o Rômulo... Deixa eu te mostrar aqui, Rômulo, para ver se é... Você chegou a ver que a gente, na semana passada, colocou esse passo a passo, não foi? Deixa eu mostrar aqui. Isso mesmo, Você não... professor. Né? Uhum, Aí perfeito. você quer que seja já entregue antes? É porque, se for possível, pode ser até no dia da aula, no mesmo horário, porque aí, né, no caso, nós iremos fazer atividades, né, junto com você, Você a já gente pega o pode arquivo e ver o vai arquivo, editando, né? Vai vai editando, rabiscando, né? e tiver alguma observação que a gente queira anotar, para a gente lembrar, porque aí a gente Pronto, guarda mais a informação, né, se for possível. pronto, Às vezes, por perfeito. exemplo, Eu acho que era voltar no isso mesmo. vídeo, você achar qual ponto que você precisa, às vezes você vai gastar um tempo maior. E com esse resumo de Sim, passo a sim, com passo, certeza. a gente vai ao ponto que a gente quer, né? Pronto. Eu vou já acrescentar aqui, então, Sim, é uma, tá? o de hoje. Não, foi Tá? ótima a ideia, sim. De você já entregar antes, né? Deixa eu colocar aqui e vou atualizar Pode ser lá entregue até no... no dia da aula mesmo pra gente, porque aí a gente não fazer antes, pra fazer só pra gente ter conosco aqui, a gente fazendo as anotações. Pronto. Dei uma olhada. Agora, deixa ele anexar. Pronto. Já vou colocar esse PDF do que a gente vai trabalhar hoje, certo? Já vai estar lá para vocês acessarem. E aí, quando o vídeo tiver processado da aula de hoje, aí a gente acrescenta o vídeo. Beleza? Mas foi tranquilo. É isso mesmo. Era isso que eu estava achando que era o que você queria, mas só vim aqui mesmo para confirmar. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida antes? A gente estava em reunião e não teve como realmente chegar mais cedo. Mas se alguém Diogo, quiser boa tarde, Diogo. alguma coisa... Oi, pode falar. Diogo, eu ainda não produzi a primeira atividade. Eu ainda tenho um Certo. prazo para poder entregar? Tem. Não se Tem, né? preocupe, não. Viu? Outra pergunta. A gente sempre faz o seguinte: como a gente disponibiliza a aula, né, no grupo, a gente vai liberar o certificado mais olhando para a entrega das atividades, certo? Então, lá no final das 5 atividades, a gente analisa quem entregou, quem não entregou e tal, para liberar o certificado, viu? Mas aí, se atrasou, não tem problema não se preocupa com isso não. Diogo, o link de acesso, tem como tu compartilhar ele sempre lá no Classroom, primeiro, antes de começar Sempre a aula? está na agenda. Vocês sempre é aquele mesmo link que está na agenda. Não sei se vocês têm o costume de utilizar o Google Agenda, mas aí eu vou fazer isso também. Vou colocar aqui no mural o link de entrada, certo? Ok, eu agradeço. Outra dúvida. No exemplo 1 que você passou aí para a gente aí, foi feito com multiplicação, não é isso? E Isso. na nossa atividade, você pediu com adição, foi isso? A gente pediu para números inteiros. Adição com números inteiros, não é isso? Isso, que aí mantém aquela estrutura, mas agora mexendo com números inteiros. Beleza? E com a operação de adição. Isso Ok. mesmo, certo? Algumas pessoas, teve uma pessoa, a barra da esquerda do código, Josinei. Josinei tá aí? Eu acho que ele tá. Não sei se ele tá escutando. Deixa eu ver, tá. Josinei, tá escutando a gente? Se quiser, você tinha colocado uma dúvida aqui, como visualizar a barra da esquerda do código. Se quiser falar alguma coisa, a gente já te ajuda agora. E teve também uma pessoa que entregou o GGB, o Eben. Não sei se ele está aqui. Isso. Acho que Né? não. Eu acho que não, Vai né? enfatizar novamente essa questão do De formato, né? enviar pelo site, né? Enviar o link. É isso? Tá não, por aqui. Já vai estimulando vocês
para trabalhar com site, de ficar, como é que se diz, se acostumando com essa, querendo ou não, é o que a gente tem que fazer para disponibilizar para os alunos, né? Não, copiei errado. Vou mandar para vocês agora o link do que a gente vai tentar fazer hoje. Eu estou rindo porque... Oi. Isso. Ô, Diogo, antes de Oi, começar, já que ainda está valendo a atividade, seria interessante a gente falar também da questão das cores, né? Pela inserção das cores. Que cor? Quando clicar na caixa de texto, aí se estiver errado, fica vermelho, se estiver certo, fica azul. Sim, pode ser também. Quer que eu comente isso? Antes da gente ir para aquela lá. Deixa eu... É rápido, né? Tu tem aquela pronta já da semana passada aí? É só abrir aquela, eu acho que eu tenho, sim. Viu? Deixa eu compartilhar aqui só a tela do GeoGebra. Foi a curso aula 1. Acho que é essa daqui. Deixa eu botar aqui o tamanho da fonte. 24. Acho que a gente não falou, não foi da... Não, chegou a comentar, não. Ó, Oi, alguém quer falar? Só dei boa tarde, cheguei agora aqui. Boa tarde. Boa tarde. Isso que o Reinaldo falou é o seguinte, você consegue configurar, né, Reinaldo, o fundo aqui, né, da caixa de entrada. Quando você vai... Oi, isso, pode falar. Não, isso mesmo, isso aí. Quando você vai nas propriedades da caixa de entrada, eu sempre gosto de arrastar isso para fora. Aí você tem a opção de cor. Não é aqui, Reinaldo? Cor? Não, avançada. Pronto, avançada. Avançada. E aí você consegue também colocar comandos para que essas cores sejam alteradas. Então, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui como eram os caras. Era o R e o C, né? Tá. Então, por exemplo, se eu quiser que a cor fique vermelha quando o R for diferente de C, aí vamos fazer o teste aqui. Vou botar 5. Ó, já ficou vermelho, tá vendo? Agora, se eu quiser que fique verde quando o R for igual a C, aí eu vou colocar 45. Aí ficou verde. Então, você consegue configurar a cor da letra que aparece aqui dentro, tanto dando comandos, vai em avançado, cores dinâmicas, e aí você pode alterar do jeito que você quiser. Ou com condições, como a gente fez, ou simplesmente dando valor. Então, por exemplo, se eu quiser que sempre fique vermelho, eu vou deixar 1 para vermelho, 0, 0. Então, qualquer coisa que a pessoa for digitar, já está automaticamente vermelho. É uma opção também, que aí não vai ser dinâmico, no fato, né, porque está travado para ser vermelho, mas aí vocês podem também brincar com essas possibilidades. Tem a história, cadê? Deixa eu ver. Da cor, né, que você pode modificar. O fundo aqui eu vou colocar para ser cinza. Ele deixa o fundo da caixa de entrada cinza. Posso apagar. E aí também a questão de vocês escolherem como vocês querem configurar a atividade. Certo? Hoje, a gente... Quer mais alguma coisa, Naldo, que a gente comente aqui? Não, tranquilo. É isso mesmo. Tranquilo? Hoje a gente vai fazer essa daqui, ó. Eu estou compartilhando só a tela do GeoGebra para vocês, né? Professor, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu ainda estou terminando a atividade para enviar, mas umas tentativas anteriores, sem querer, eu apertei nesse X da janela de visualização. Aí, como eu faço para voltar à janela de visualização? Que eu não sabia, eu tive que refazer tudo.
Acontece. Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu fechar aqui sem querer, né? Pronto. Não é isso que aconteceu? Aí você vai em exibir. Normalmente, se você não acrescentou nada antes, vai ser essa primeira janela daqui, ó. Pronto. Exibir, janela de visualização. Ô, Diogo, interessante mostrar aí também que a gente pode mudar, né, de lugar e o enquadramento, né? Isso você pode, por exemplo, segurar. Oi, diz. Não, você mostra aí. Não, é segurar, ó, você pode fazer isso. Eu morro de medo, porque depois fica ruim de ajeitar, mas, ó, você pode deixar a janela aqui embaixo. Eu posso deixar, é só segurar em cima e arrastar. Deixar aqui para o cantinho, para o lado esquerdo, mas aí, normalmente, para o lado direito, a pessoa pode modificar. O Enaldo, ele gosta de deixar a caixa de entrada em cima. Aí Isso. também, né? Fica Na configuração. a gosto de cada um, isso é. Mas sempre que você apagar sem querer, vai em exibir, que tem aqui todas as opções de janelas que você pode abrir, né? Então, abrimos uma. Hoje a gente já vai fazer uma atividade que vai abrir 2 janelas, e aí a gente pode fazer quantas quiser, certo? Aí, Obrigada. Dá uma olhada na atividade, tá aqui, que eu coloquei aqui o link, só para vocês verem como é que é a ideia. O ruim do Meet é que ele não me deixa também... Rapaz, eu estava olhando algumas construções, não lembro de quem foi, dessa atividade. Não sei quem foi aí que botou o cara quando acerta, aí quando erra, aí bota a carinha da Greg. Ficou muito engraçado. Eu vi também. Rapaz, bacana a criatividade. Rapaz, eu passei ontem a tarde todinha, que Deus me deu, para colocar assim. Não, eu tava tentando botar a imagem, mas aí toda vez que ia travar o cadeadinho, a imagem ficava gigantona. Aí eu botei minúscula, quando eu fiz de tudo, aí eu me retei, larguei de mão as imagens e botei palavras, parabéns, acertou, e tente novamente. Qual foi a dificuldade de centralizar a imagem? Deixar a imagem ficar pequena, e a imagem tá, toda vez que a gente vai botar para travar, pelo menos no meu computador aqui, toda vez que eu vou botar para a imagem, 5 passos, tudo direitinho, pego a imagem, toda aquele legal. Quando eu vou fechar, finalizar, se eu for travar o cadeado, ele cresce a imagem. Aí eu tenho que deixar a imagem livre, aí fica ruim, porque se o menino for mexer no mouse de zoom, aí desconfigura. Isso, imagem é um saco mexendo. E aí, viu? É isso mesmo, eu não sei resolver esse problema, não. Eu vou dar uma olhada depois na construção dele, mas imagem é terrível. Imagem é um negócio... O Eben entrou aí, Eben? Vamos falar sobre o formato. Eben, você viu lá a mensagem sobre o formato que você enviou a atividade? Rapaz, não vi não, aqui eu estava dando aula agora e... Eu vi agora. Mas eu fiz a atividade, sabe? Eu estou tranquilo. E aí eu mandei como arquivo, ó. Vocês viram lá? Você faz o upload lá para sua conta no GeoGebra e manda só o link. Ah, certo. Eu já me cadastrei lá na conta do GeoGebra. Aí eu mando só o link, né? Pronto, eu vou mandar. Mas deu tudo certo. Eu assisti a aula de novo, fui fazendo passo a passo. E foi tranquilo. Obrigado aí. Ó, deixa eu mostrar aqui como é que a gente vai construir hoje, ó. A ideia é ter aqui um ponto aleatório. Oi. Faz aquilo que eu fiz, aquela inconsistência. Vamos praticar o erro, né? O quê? Vamos praticar o erro. Do quê? Dessa atividade? Naquele jeito que eu fiz, tu lembra? Para a gente ver o que é que dá errado e depois ver para fazer o correto, para consertar. Tá ligado? Como assim? Não entendi. Não, vá. Não, mostra para o pessoal
o que poderia acontecer, né? Se a gente colocasse apenas uma sintaxe, como eu fiz. Ah, Naquela... não, tá. Não, mas quando a gente chegar lá, a gente monta. Você me lembra que a gente mostra, viu? Ó, aqui a ideia é que o aluno veja o ponto e aí determine as coordenadas desse ponto, certo? Se você acerta, foi uma sugestão até da Elis, de aparecer um botão verificar, a gente até vai mostrar, porque veja que antes não tinha, né? O botão. Mas quando a gente botou os dois valores, o botão já apareceu, e aí a gente verifica e está dando certo. Beleza? Além de ele dizer que está certo, apareceu um botão reiniciar, porque aí ele vai dar um novo ponto aqui para a gente. Então, o do certo já foi mostrado. Vamos errar o ponto? Ó, não tem botão nenhum, né? Aí o aluno vai digitar, vai aparecer o botão verificar, e ele vai dizer que está errado, certo? Pior que eu não sei nem se esse é aquele que eu fiz, Renato. Vamos ver. Eu vou errar de novo. Eu vou botar aqui -2. Vou verificar e está errado. Deixa eu ver, viu? Se é o cara que eu tinha colocado. Vou errar de novo. Ó. Vê que na minha terceira errada consecutiva, ainda o botão reiniciar não apareceu. O aluno ainda está tentando. Só que na terceira vez que ele errou, apareceu uma primeira dica. Ó, todo ponto é do tipo XY. Para ver se ele percebe que primeiro tem que vir um X, depois o Y. E vamos errar de novo. Então, quando ele errar, ele vai tentar verificar, ó, apaga a opção lá dele digitar, né? A resposta já vai ser dada, ó, -3 e -5, e o botão de reiniciar. Aí eu vou reiniciar e volta tudo de novo. Se eu acertar, beleza. Certo? Vou reiniciar. Se eu errar, ele vai me dizer que está errado. E, obviamente, eu posso agora já acertar. Ó. Vamos supor que eu vou já acertar, verificar. E aí ele já me disse, está tudo ok, está certo, reinicie. Tranquilo? Então, vejam que tem, essa já foi mais detalhada, porque tem algumas condições, né? Condições do botão verificar aparecer, condições para o botão reiniciar aparecer, condições de textos, né? Porque à medida que ele vai errando, tem uns textos que vão aparecendo. Então, se errar a primeira, tem aquele texto do errado. Se errar a segunda, se errar a terceira, já aparece um outro texto. Então, por trás, o GeoGebra está contando quantos erros a pessoa está cometendo, para poder ele saber que hora é correta de vir aparecendo os textos ou não. Vou mostrar aqui de novo, só para a gente começar a construção. Eu vou errar, certo? Verificar. Vou errar de novo. Verificar. Vou errar a terceira vez. Apareceu um texto. Vou errar a quarta vez. E aí ele diz, desista e reinicie. Tome aqui a resposta e vamos fazer uma outra. Certo? Mas essa opção dele dar aí, essa sequência de erros, é a gente que escolhe para... A gente que escolhe. A gente que escolhe. E outra, você pode dar, assim, aí é a história da imaginação, né? Vai você depender pode, muito do pensamento pedagógico. De onde você quer chegar, tem aquela velha história de que se o X digitado
o X digitado do aluno só tiver trocado no ponto, né? O X e o Y, você também pode configurar isso para que um texto apareça. Então, vai muito da imaginação de cada um. Essa tela em branco aqui está aparecendo, deixa eu ver aqui, viu? Tá não, né? Então, eu vou ter que fechar de novo e aparecer aqui só ela. Tá aqui, pronto. Vamos lá. Vamos começar, então. Tá todo mundo aí já com seus GeoGebras. Vou botar aqui em 20. Estou botando aqui só ela para seguir. E lembrando que o passo a passo já está lá, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer, como está lá naquela atividade, é abrir duas janelas de visualização. Então, já tem essa primeira, a gente vai em exibir e abrir a segunda janela de visualização. Apareceu aqui na ponta. Vou dar aqui uma ajeitada nela. Aí é tudo questão de posição, que aí cada um faz do jeito que quiser, certo? Vou botar aqui, vou centralizar aqui o eixo. Ó. Normalmente, para essa atividade, como os pontos eles têm coordenadas inteiras, então eu vou em, aqui, ó, janela de visualização, e eu vou deixar, que esse abençoado também não me ajuda, cadê que não está aparecendo, pronto, aí, meu amigo, olha, deu meu problema aqui, ó, o meu problema que tá dando, eu acho que é aqui, pronto, foi. Então eu vou em malha, e vou deixar o tipo de malha como malha principal, certo? Vamos ver se foi, não foi, vou fazer de novo, malha principal, pronto. Só para deixar aquela malha em cima dos números inteiros, certo? Não sei se tá bom aí de enxergar. Vou de novo em janela de visualização e deixar em negrito, só para ficar melhor de enxergar. E beleza. Vamos começar a brincadeira aqui. Ah, e um detalhe. A segunda janela de visualização, você pode remover os eixos, ó, só para deixar ela toda em branco, certo? Então, vamos lá. A gente vai construir o ponto que vai aparecer na primeira janela de visualização, certo? Para que esse ponto também não fique muito maluco, a gente pode limitar a região que esse ponto vai passear. E aí vocês sabem que para eu escolher aleatoriamente o x e o y desse ponto, a gente fez algo parecido na semana passada, né? É a mesma coisa de você escolher dois números aleatórios. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de A uma escolha aleatória, ó. A escolha elemento aleatoriamente de uma lista. Essa lista a gente já vai até construir aqui dentro. Daqui a pouco que eu terminar o comando, eu copio e colo no chat, certo? Então, ó, meu A vai escolher aleatoriamente um elemento de uma sequência que vai de -5 até 5. Beleza? Então, toda vez ele vai nessa sequência de -5 até 5 e vai escolher um número aleatório. Ó, deixa eu ir para o chat. É isso daqui. É esse comando que a gente está colocando. Tranquilo? Esse é o A. O B vai ser a mesma história. Então, eu vou alterar aqui para ser B e vou dar Enter. Certo? Deixa eu ver se ele... Eu fico sempre torcendo que ele faça, mas ele não faz essa desgraça. Deixa assim. Então, a gente está escolhendo dois números aleatórios
de um intervalo que vai de -5 até 5, de números inteiros, para que o nosso ponto fique nessa região que a gente travou aí o gráfico, certo? E agora, a gente vai gerar o ponto, o meu ponto vai ser chamado de A, que as coordenadas desse ponto vai ser AB, que são os dois caras que a gente criou, certo? Coloquem aí esse comando daí. Então, toda vez que a gente atualizar, o GeoGebra vai automaticamente modificar a posição do ponto. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Aí, qual é? Oi. Lembrar o pessoal que se lembrar de aonde está ativado, né, a janela, porque às vezes pode aparecer Sim. outra janela. Lembrar que Aí a janela está ativa quando está em negrito, né? Caso o ponto que você criou apareça aqui na segunda, aí você vai lá nas configurações do ponto, ó, propriedades, vai em avançado, e lá embaixo tem a posição que você escolhe onde esse ponto vai aparecer, se é na primeira ou na segunda, no nosso caso, né? Então, aí você vai e libera para onde você quer que o ponto apareça, certo? Aí, o que é que a gente pode fazer? Pode dar uma alterada aqui nesse ponto, ó. Lembra que tem essa setinha, que tem algumas configurações. Vou deixar ele vermelho, vou aumentar o tamanho dele e esconder o rótulo. Só para ficar, de fato, o ponto sozinho lá no plano, certo? No plano cartesiano. Então, geramos já um ponto aleatório. Que lá, quando a gente for criar aquele botão reiniciar, vocês também, quem já fez atividade, já sabe mais ou menos o que a gente vai colocar de comando para que esse ponto fique atualizando sempre, né? Acho que vocês já estão ligados o que, que vai acontecer. Aí, seguindo aquela linha de atividades, da atividade, a gente vai construir dois campos de entrada. Um para o X e um para o Y. Só que antes que a gente vai construir esses dois campos de entrada, a gente vai fazer aquela história de colocar uma variável que fique guardando a resposta que o aluno vai dar. Que aí a gente vai chamar de ARBR. Né? Que é, deixa eu colocar lá, AR igual a interrogação, BR igual a interrogação. Que é onde vai ser guardado esses valores que o aluno vai colocar no campo de entrada. Então, obviamente, o próximo passo agora é construir os dois campos de entrada para essas duas variáveis. Então, ó, vai lá em campo de entrada. Ô, Diogo, diz. O Romulo está pedindo aqui para repetir. O quê? Repetir qual? Repetir o quê, Romulo? Esse passo do ARBR. O AR e o BR são duas variáveis que a gente construiu com essa interrogação para eles guardarem as respostas que a pessoa vai colocar no campo de entrada. Porque, ó, lembra que quando a gente constrói um campo de entrada, eu vou colocar ele na segunda janela de visualização, certo? Quando eu clico na segunda janela, ele já pede uma legenda, que no nosso caso a gente não vai colocar, e ele pede para vincular esse campo de entrada a um objeto, que na verdade vão ser esses dois caras. Um campo de entrada vai estar vinculado ao AR, ó, vai ficar aqui, e o outro campo de entrada vai estar vinculado ao BR, que vai estar aqui. Então, tudo o que for digitado, agora eu não sei porque esta bênção fica apagando o outro coitado do campo de entrada.
Não sei se é problema do meu GeoGebra, mas tudo bem. Então, ó, tudo que for digitado, ó, tá vendo que ele fica querendo aparecer? Tudo que for digitado aqui, ó, a R está como interrogação. Já não vai estar mais. Vai estar 3, porque foi digitado 3. Quando a gente botar aqui 4, o BR lá vai ser atualizado para 4. Foi por isso que a gente criou o AR e o BR antes. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora para ficar melhor de enxergar? Eu já vou clicar aqui nessa primeira caixinha, porque ela vai me mostrar tudo. Se você der uma olhada, nem esse campo de entrada e nem esse campo de entrada está aparecendo aqui. Então, eu vou clicar nessa caixinha, que é para aparecer os objetos auxiliares, e eles vão entrar aqui na história. Porque aí fica mais fácil de você configurar esses caras pela janela de álgebra. Tá certo? Então, vamos lá. Fiz isso. Para a gente dar uma arrumada nesses caras, eu vou fazer o seguinte, ó. Segurando o Shift do teclado, eu vou selecionar aqui os dois, ó. Segurando o Shift. Que aí eu vou fazer uma vez só, já vai valer para os dois, tá bom? Vou clicar com o botão direito em propriedades. E aí, a gente primeiro, tá muito grande, né? A gente reduz em estilo, ó, barra estilo aqui, ó. Coloca 5, tá certo? Se quiser colocar menor, pode colocar, não tem problema. Vai lá em básico. Então, eu fui em estilo e botei 5. Eu vou lá em básico para remover esses dois nomes. E então, eu desmarco essa opção de exibir rótulo. Vê que os dois nomes já sumiram. Então, com Shift, seleciono os dois. Em estilo, coloca 5. E no básico, você desmarca o rótulo. Só para a gente posicionar e ficar mais arrumadinha a construção. Tranquilo? Então, vamos lá. Se quiser, já pode até criar um texto para ficar aquela história de que o aluno está digitando um ponto. Fiz, então, os dois campos de entrada. A gente vai criar um texto. Certo? Oi, alguém quer falar? Eu quero, Fábio. Esse campo de entrada, eu percebi que o senhor colocou o número 1, número 2, por exemplo. O senhor deu aí, colocou 3, não foi isso? Isso. Pronto, esse 3 aí, eu verificando na minha atividade, e que o 3 são as classes decimais que eles vão aparecer aí. Ele comporta 3 números aí. Se o senhor colocar 1, o senhor digitar, a pessoa digitar o número 12, ele não aparece 12. Só vai aparecer 12 se você colocar 2 casas. Faça o teste. Ele aí, por exemplo, aí, o senhor não colocou 3, não foi isso? Ele aparece 3 casas decimais. Pode botar um terceiro número que vai caber 3 números aí tranquilo. Aí vai, por exemplo, 340, 999, ele entra. Agora, se partir para um ponto aí, na casa dos 1000, ele já não entra. Então, esse número que, para crescer, o quadro não é crescer, é a quantidade de casas decimais. Mas como a gente limitou de menos 5... O tamanho da caixinha é exatamente a quantidade de algarismos que você pode inserir. Exatamente. Era isso que eu estava querendo falar aí. Como foi limitada até 5, não tem problema. No caso aí, a gente nunca vai ter mais do que 2 unidades, né? Aí pode colocar aí 2, pode colocar 3, tranquilo. Mas se precisar de mais unidades, vai ter que acrescentar aí, mudar a caixinha, a configuração da caixinha. Perfeito. Isso aí. Boa observação. Aí, vamos lá. Vamos construir o texto. O texto também vai ficar na segunda janela, que aí é só um molde para ficar entre esses dois caras.
Eu vou logo dizendo que não existe um padrão, é meio no chute mesmo, e você jogar esse texto aqui e tentar encaixar. É meio amador, então vou botar, sei lá, muito grande. Ó, já foi sorte minha. Quase consegui encaixar aqui. Deixa eu empurrar um pouquinho mais para cá. Aí é um trabalho manual mesmo, né? Tem que fazer. É isso, Não tem Se alguém muito que. souber, É meio que manual. Você cria o texto, você aumenta a fonte dele e tenta encaixar da melhor forma, só para ficar mais bonitinho a atividade, certo? Se eu não estou enganado, o campo de entrada você pode deixar até ele centralizado. Deixa eu ver, viu? O estilo, aqui, ó. Em estilo, que a gente diminuiu para 5, eu posso botar em centralizar. Vamos ver se vai. Foi não. Serviu para nada. Alarme falso. Deveria. Não sei se apagando lá, depois ele ajeita. É estranho. Pronto. Então, já criamos o ponto. Já criamos duas variáveis para os dois campos de entrada, certo? Às vezes, você pode criar um campo de entrada só para que a pessoa digite o ponto inteiro. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Por exemplo, eu vou fazer isso daqui e ele, de fato, digitar o 3, 4, por exemplo. Tá ligado? Poderia ser feito assim, essa construção. Não tem problema, não. Mas a gente gosta de fazer separado, porque às vezes a história da lógica lá dos botões é mais fácil de chamar, porque você sabe que o AR está ligado ao A e tal, certo? Quem quiser depois se aventurar de criar o campo de entrada só um, para o cara botar tudo, pode ser um caminho também. Aí, beleza. A gente já fez aqui praticamente a história toda, né? Só que aí começa a ser inserido a parte dos textos, né? Porque a gente quer que a pessoa digite e saiba o que aconteceu, se acertou, se errou, tal. Então a gente vai criar dois textos. Um texto que é o parabéns. Eu estou inventando aqui, vou botar certo. Certo. Beleza. Vocês já perceberam que a história da boniteza da atividade a gente não está muito preocupado, né? Deixa a boniteza sempre para o final. Por enquanto, a gente vai fazendo de forma mais direta. Tente novamente. Seria o próximo texto. E aí, vocês devem lembrar da outra atividade, que quando a gente vai tentar comparar, principalmente na história do errado, né? Do tente novamente. Porque quando a gente apaga, por exemplo, quando ele está aqui apagado, ele fica indefinido aqui, né? Ele fica as duas variáveis com interrogação. E para o GeoGebra, isso já é, obviamente, diferente disso. Então, a gente viu na aula passada que isso dava um certo problema, então a gente vai criar duas variáveis. Ó. Uma que eu vou chamar de C minúsculo, que é utilizando o comando está definido, que é para saber se já foi digitado algo para o AR e para o BR. Então, está definido AR, e deixa eu copiar e colar para vocês. Opa. Então, essa variável vai dizer para a gente se existe alguém no AR ou não. Por isso que ele botou falso, porque não tem ninguém aqui. A mesma história vai ser para o BR, só que a gente vai chamar de B, certo? Então, ó, é esse código que eu estou colocando aqui agora.
Então, vamos lembrar que essas duas variáveis vão servir para dizer se tem gente ou não ali digitado no AR e no BR. Tá massa? Aí, o próximo ponto é fazer o seguinte. Como a gente criou aquele botão verificar, todo o nosso raciocínio de que qual texto aparece, qual texto não aparece e tal, vai estar tudo escondido ali no botão verificar. E a forma mais fácil de você dizer para um texto aparecer ou não é utilizando essa ferramenta daqui, ó. Caixa para exibir ou esconder objetos. Tá massa? Essa caixa, a gente vai construir duas dela. Uma para cada texto. Então, ó, vou construir uma caixa onde, aí tem aqui, ó, selecione os objetos na construção ou escolhas de uma lista. Uma caixa vai ser para o texto 2. Vou procurar aqui na lista o texto 2. Massa? Então, vou botar aplicar. E aí você vai ver, ó, se eu desmarcar, sumiu. Se eu marcar, apareceu. Professor, tem como repetir essa última parte de novo, por favor? Essa agora desse botãozinho. Isso. Ó, vou apagar ele aqui. Você vai nessa ferramenta de exibir e de esconder objetos, onde você vai para a primeira caixinha escolher o texto 2, que é o texto do certo. Aí eu vou botar em aplicar. E outra caixinha que vai estar ligada ao texto 3, que é o texto do tente novamente. Aplicar de novo. Então, ó, vou desmarcar os dois, os textos sumiram. Vou marcar o F, esse texto apareceu. O E, esse texto apareceu. Então, vamos deixar aqui na nossa cabeça já gravado que a variável é para o texto certo e a variável F é para o texto do tente novamente. Só para quando a gente for configurar, a gente ter noção de quem manda em quem. E outra... Quando for abrir essa caixinha, lá em renomear, você já faz uma alusão, né? Pode fazer também para ficar mais fácil. Pode botar aí um lembrar. certo, um dentro, né? Para não confundir. Isso. Pode fazer sim, sem problema nenhum. E outra coisa, ó, quando os dois estão marcados, quando eles estão marcados, a variável fica verdadeira. Se eu desmarcar, fica falso. Então, toda vez, aí vamos pensar, toda vez que eu quiser que esse texto apareça, o que é que eu tenho que mandar? Eu tenho que mandar que o E fique verdadeiro. Se eu quiser que esse texto apareça, eu tenho que mandar que ele fique, o F, verdadeiro. Obviamente, quando a gente quiser mandar que os dois sumam um ou outro, aí a gente manda que esses caras fiquem falsos. E vamos lembrar que quando a gente diz, a gente tem que mandar algo acontecer, a gente utiliza esse comando do definir valor. Não vou nem digitar nada, mas só para a gente relembrar como é que a gente faz isso. Então, temos o ponto, as variáveis para os dois campos de entrada. Já colocamos os dois textos básicos, que é o do certo e o do tente novamente. Já criamos duas variáveis para saber se tem gente digitado aqui, utilizando aquele comando do está definido. E acabamos de construir dois valores booleanos para determinar se esses textos aparecem ou não. Certo? Essas caixinhas não precisam aparecer aqui. Aí a gente vai desmarcar para que elas não fiquem aqui nessa parte. Tá certo?
Então, respira e vamos fazer o seguinte. A gente vai criar o primeiro botão. Deixa eu ver aqui se a ordem vai influenciar alguma coisa. Eu vou seguir aqui o meu passo a passo para não ter problema. Eu vou criar o botão reiniciar, certo? Esse botão, vocês já sabem também que tem essa ferramenta, botão, ó, joga ela na segunda janela de visualização. A legenda vocês coloquem qual que vocês quiserem, certo? E eu vou copiar logo, que eu pesquei lá do passo a passo, os comandos que a gente vai utilizar. E, obviamente, eu vou explicar o que é cada comando desse, certo? Primeiro comando, tá, deixa eu copiar logo para vocês, né? É esse comando daqui. É só copiar e colar o que está aí no chat. Então, ó, o primeiro comando é o de atualizar a construção, que a gente já utilizou na semana passada, que ele vai fazer a atualização do A e do B, ou seja, vai escolher 2 novos números e, obviamente, vai surgir um ponto novo. Então, essa primeira linha de código vai fazer isso para a gente. A segunda linha, ela está fazendo o quê? Ela está definindo o valor de AR como interrogação, que foi o que a gente determinou no início, né? Então, veja que a segunda linha e a terceira linha, ela faz isso. Define AR e BR como interrogação, porque aí limpa o que vai estar digitado lá na caixa de entrada. Certo? Os outros 2 comandos, o que é que eles fazem? De novo, a gente utilizou definir valor, só que ele disse o seguinte: defina o valor de E e de F, um comando foi feito para cada. Lembra que o E e o F era para dizer se o texto ia aparecer ou não? Eu estou mandando que logo que eu clicar nesse botão que eu estou construindo, os 2 virem falso. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando eu clicar, eu quero que esses 2 textos desapareçam. Não fique nada na minha tela. Fique somente lá aquela parte do campo de entrada. Certo? Então, eu vou dar o OK. E a gente vai fazer o teste nesse botão. Eu vou até já digitar aqui algumas coisas. Tá vendo que o bichinho desaparece? Eu não consigo entender por quê. Digitei. Tá aqui digitado. O 3 e o 5 já aparecem aqui, ó. O certo e o tente novamente ficaram aí perdidos. E quando eu clicar em reiniciar, o ponto vai mudar. Esses 2 números vão sumir e os textos vão desaparecer. Sumiu tudo. E vejam que o botão já aparece aqui para a gente, né? Porque se a gente quiser, e a gente vai configurar ele daqui a pouco, aí fica mais fácil de achar. Alguém não conseguiu isso? Na realidade, não dá para quem está no computador ou no celular, não dá para acompanhar e fazer ao mesmo tempo, não. Aí eu estou só assistindo para depois fazer. Se você estiver no computador, você pode diminuir a tela do GeoGebra e deixar do lado da tela da minha apresentação. Se eu não me engano, eu acho que foi a Elis que fez isso na semana passada. Deixa eu ver aqui. E eu estava num evento semana passada também, e a professora estava apresentando, e eu fiz isso e deu certo. Eu diminuo
a tela do GeoGebra, porque aí ela fica... Fica do lado, né? Marcele, pode falar. Professor, eu estou tendo dois problemas. Primeiro, a caixa de entrada, no caso que seria o Y, quando eu digito o X, desaparece a caixa do Y. A minha também. Eu não sei por que está dando isso. É algum bug no negócio. Eu ia falar, eu ia perguntar, já tentou fechar o cadeadinho, colocar ele na posição e fechar aqueles cadeados? Quando a gente clica nele, não abre aquele cadeadinho, né? Não tem aquela opção dos cadeadinhos? Mas eu não sei. Eu não sei se é por causa da janela de visualização que foi colocada. Eu, sinceramente, eu não sei por que está acontecendo isso. Mas no meu também, viu? Não se aperrei, não. Não sei se é fixar. Eu não sei por que está dando isso. Mas o meu ficou assim também. E o outro problema... Desculpa. Não, pode falar. O outro problema seria o botão de reiniciar, que não está aparecendo na janela de álgebra. O meu não apareceu. Você clicou, ó, eu vou passar aqui o mouse, ó. Aqui em cima, objetos auxiliares. Não, vou fazer isso. Dá uma clicada que ele vai aparecer tanto os campos de entrada como o botão. Vê se apareceu. Pronto, agora foi, obrigada. Foi? Nada. Tem uma outra dica também, ó, que se você vem aqui nessa opção aqui do meio, você pode ordenar do jeito que você quiser, ó. Tanto pela ordem de construção, como pelo tipo de objeto. Então, se eu deixar em tipo de objeto, ele já organiza para mim, ó, o que é botão, o que é campo de entrada, o que é número, o que é ponto, o que é texto, viu? Só que às vezes eu me perco, porque eu gosto da ordem de construção, que o meu cérebro meio que já sabe o que é que eu tinha feito aqui, mas aí é questão de... E como o Enaldo falou, né? Se você renomeia já para te dar uma dica do que é cada coisa, fica melhor ainda. Viu? Então, vamos embora. A gente já construiu o botão reiniciar, que ele fez aquela atualização do ponto, apagou os campos de entrada e desapareceu com os textos, né? Então, vê, por exemplo, eu vou acertar aqui. Tá vendo, ó, Marcelo, que desaparece? Vai entender. -4, -5. Tá solto. O texto tá aqui quieto, ninguém apareceu, não tem botão verificar, não tem nada ainda. Vou clicar em reiniciar só para zerar aqui a história. E aí, vamos criar o botão verificar. Aí o código já vai ser mais bonito. Vamos lá. Criar um botão. Vou criar aqui esse botão aqui embaixo. A legenda dele é o nosso verificar. E aí, os códigos que vocês vão ter que colocar vão ser esses daqui, ó. Deixa eu botar aqui. Código para o botão verificar. Fábio? Desliga o microfone, por favor, Fábio. Valeu. Código para o botão verificar. É essa criança que está aí. E aí, obviamente, eu vou explicar o que é cada um desses. Se eu lembrar. Vamos ver. Ó, esse primeiro, vamos entender o que ele quer. Lembra que o era para o texto, certo? Beleza? Essa variável ela estava mandando em relação ao texto certo. E eu quero que esse texto apareça com uma certa condição. A condição para ele aparecer é que, obviamente, a pessoa acerte. E que para a pessoa acertar, ela tem que o AR ser igual ao A, e, que é aquela história dos dois negocinhos,
o BR seja igual ao B. Então, ó, se, dada essas duas condições, se isso acontecer, aí o que é que eu mandei? Definir o valor do E ficar verdadeiro. Porque a gente sabe que se ficar verdadeiro, o texto certo aparece. Então, esse foi o nosso primeiro comando. O nosso segundo comando, ele tem a mesma estrutura. Só que esse segundo comando, esse segundo código, ele vai garantir o quê? Que esse texto do tente novamente fique escondido. Ele sempre esteja sem aparecer. Então, veja que na segunda linha, o código é o mesmo da primeira, só que aí o definir valor é que o F seja falso. Falso porque nos garante que o tente novamente fique escondido. Então, ó, eu vou repetir. Se a pessoa digitar no AR o mesmo valor do A e digitar no BR o mesmo valor do B, eu quero que esse texto apareça, então o E fique verdadeiro e esse texto fique sumido. O F fique falso. Certo? Aí vamos para o terceiro e para o quarto comando. Qual é essa história do terceiro e do quarto comando? É a situação que a pessoa erra. Né? A gente sabe que para a pessoa errar um ponto, basta errar um dos dois. Vocês concordam? Não é necessário ele errar as duas coordenadas. Ele basta errar uma delas. Foi isso que eu disse aqui, ó. Deixa eu selecionar. Se o AR for diferente do A, ou, ó, se o AR for diferente do A, ou, que são essas duas barrinhas aqui de módulo, o BR for diferente do B, então, o que é que eu estou falando? Se isso estiver errado, ou esse cara estiver errado, eu já sei que o ponto está errado. Só que se eu vou apagar, só para a gente ver porque a gente teve que colocar esse negócio todo aqui. Ó, vou dar um OK. Tá aqui o nosso botão verificar e vamos fazer o teste. Ó. Sem digitar nada. Só que o correto é que esteja digitado alguma coisa. Porque lembra daquela história que para o GeoGebra isso é diferente disso? Por mais que o AR esteja indeterminado. É por isso que no botão verificar, não adianta simplesmente colocar essa primeira parte, que é a condição dos caras serem diferentes ao valor do ponto. Por isso que a gente teve que colocar aquela parte lá que a gente vai explicar agora. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Qual é a segunda parte? É a nossa garantia que esse problema não aconteça. Então, além daquela história dos números, tem que acontecer sempre algumas condições, que são os dois campos de entradas, eles têm que ter número aqui dentro. Ele não pode aparecer o texto se aqui estiver com alguém vazio. E vocês vão lembrar que essa história de saber se tem alguém aqui ou não é para a variável C e D. Porque a gente fez aqui, ó, o C é saber se o AR está definido. Por isso que ele botou falso, que ele viu que não tem. Então, além dessa história aqui
do AR e do BR, a gente vai jogar aqui mais duas coisas. E o C tem que ser verdadeiro, porque garante que vai ter alguém aqui no AR. E o D tem que ser verdadeiro, porque vai garantir que o D, quer dizer, que o BR vai ter alguém. Então, ó, se essa condição acontece e essa, aí, meu amigo, tudo certinho, pegue esse F e coloque verdadeiro. Vamos lembrar que o F é a história do tente novamente. Ele já está até verdadeiro aqui, ó. Tente novamente. Aí, o que é que a gente fez? Lembra que, nesse caso, a gente repetiu a linha só para garantir que o outro seja falso? É o que a gente vai fazer, ó. Copia todo esse comando aqui e bota na quarta linha, só que assim, além de eu mandar que o F seja verdadeiro, eu tenho que garantir que o E é falso, porque eu vou ter a certeza que o certo nunca vai cismar de aparecer aí no meio das minhas contas. Aí, vamos lá. Vamos fechar. Ó. Tá o texto, né? Quando eu clicar de novo... Opa. Ah, pronto, agora foi. Clique em reiniciar. Eu estou clicando no botão verificar, mas não está aparecendo nada, porque ele está vendo que não tem ninguém. Agora, se eu digitar aqui certo, eu vou fazer o ponto correto. Beleza? Vou clicar em verificar, apareceu certo. Vou reiniciar. E agora eu vou errar. Vou clicar em verificar. Marcelo, Diogo. Diz aí, Marcelo. Professor, desculpa estar incomodando toda hora. Não, pode perguntar. O meu reiniciar, quando eu clico, ele não muda. Eu não sei o que eu fiz errado. Você fechou aquela janelinha de configuração dele? Sim. Você copiou esses códigos daqui, Vou colocar aqui. Talvez eu tenha colocado os códigos no lugar errado. Veja aí. Tem que colocado... ser aqui, ó. Tem que ser sempre no ao clicar. Eu coloquei no ao atualizar. Ah, por isso. Viu? Porque aí garante que ele vai rodar sempre que for clicado no botão. Viu? Tá bom, obrigada. Nada? Então, vejam, ó, que ficou ok, ó. Quando, ó, vou reiniciar. Vou acertar. Verifico. Beleza. Reinicio. Vou errar. Verifico. Tente novamente. Então, assim, a atividade, ela tá pronta. Só que aí a gente vai dar um upgradezinho, que é aquela história de nem sempre o botão verificar aparecer, né? Nem sempre o botão verificar aparecer. O que é que eu disse? Sei lá. Os dois botões aparecendo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Clicar aqui em reiniciar. Eu só quero que o botão verificar surja se tiver alguém digitado. Certo? Porque fica, sei lá, pode ficar mais bonito. Ou forçar, de fato, o aluno a tentar, né? E não fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quero que o botão verificar ele só apareça se tiver alguém, vamos relembrar que saber se tem alguém aqui ou não é para o C e o D. Porque o C e o D, eles têm que estarem, não sei nem se ficou certa essa expressão, os dois têm que estar verdadeiros. Então, é isso que eu vou mandar, ó. Vai em configuração, no botão verificar, propriedades.
Tá aqui a programação, tal, deixa quieto. Vai em avançado, que tem aquela história da condição para exibir objeto. E eu quero que esse objeto apareça se o C e o D sejam verdadeiros. Então, a gente vai fazer isso. Se a gente colocar esse comando, essa configuração, o GeoGebra ele já vai entender e já apagou. Já apagou porque ele viu que os dois teriam que estar verdadeiros e não estão. E vejam que tem que ser os dois, que é um e outro, né? Então, ó, deixa eu apagar. Vou botar aqui. Isso foi colocado no exibir, quer dizer, na condição de exibir objeto, certo? Do botão verificar. Aí, a gente vai fazer... só para provar mesmo que tá certo, ó, quando eu colocar dois caras aqui, apareceu o botão verificar. Tranquilo? Deixa eu pegar água aqui para mim rapidinho, bem já. Pronto, vamos lá. Então, beleza, já escondemos, né? Já arrumamos. Se eu clicar aqui em reiniciar, ó, o botão, pelo amor de Deus, tem que sumir. Deixa eu ver. Sumiu. Tá massa. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos acertar 5 menos 5. Apareceu o botão, verifico, tá certo. Né? Vou errar. Apareceu o botão, verifico, tente novamente. Né? E aí, a próxima coisa que a gente pode fazer é o seguinte: mexer nesse botão reiniciar. Porque para o aluno não ficar, como é que se diz? Reiniciando quando ele não souber, a gente pode ser sacana e deixar para ele aparecer só quando ele acertar. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte: também vai nas propriedades do botão, só que agora é no primeiro botão, que foi o reiniciar. Condição para exibir objeto. E a minha condição é que seja o quê? Ele só pode aparecer quando a pessoa acerta. E uma coisa que o GeoGebra foi programado para saber se ele acertou ou não é quando o texto aparece, concorda? Isso a gente já fez. Esse texto que está ligado ao ele só aparece se estiver certo. Então, vai ser ele que vai mandar para a gente. Tá vendo que já sumiu? Porque o meu botão, ele só aparece quando o texto certo aparecer. Vamos fazer o teste? Vamos botar 1 e 5. Só vai aparecer o botão verificar. Porque até agora está no suspense, né? O aluno não sabe se acertou ou se errou. Se estiver certo, vai aparecer o texto, automaticamente vai aparecer o botão. Tá massa? Então, vejam que tudo são ideias que você vai pensando para aprimorar a atividade, e aí você vai vendo quais são os objetos que você tem,
e como você pode configurar. Também não achem que essas coisas a gente acorda, eu e Enaldo, a gente acorda e diz, eita, vamos fazer isso e a gente implementa e deu certo de primeira, não, viu? É negócio de você ficar pensando, ontem à noite a gente, olha, tá acontecendo isso, como é que a gente faz para... Então, essas coisas são, de fato, construídas. É porque fica muito bonitinho, né, a gente chegar aqui tudo legal, só Deus sabe o aperreio que é antes. Mas, Ontem a gente estava construindo isso, e aí tinha uma inconsistência, né, que o Diogo conseguiu resolver com essa lógica aí. que estava aparecendo os dois textos, né, Reinaldo? Na verdade, eu estava evitando o maior esforço possível, né? Então, num código só, não era numa linha só, resolvia. Só que estava muito bom para ser verdade. Aí tinha assim, por exemplo, errava. E aí, quando a pessoa acertava, o texto ficava, né? O texto de errado. Só que aí, a ideia é que se a pessoa agora acertar, esse texto suma e o texto de certo apareça. Então, vou verificar, foi feito isso, né? Porque aí não fica uma coisa por cima da outra, até principalmente se você deixar sempre um texto em cima do outro. Então, beleza. Então, deixa eu fazer aqui reiniciar. E aí, para a gente terminar, vai... Ô, professor, licença. Isso, pode falar. Eu perdi essa parte aí do botão reiniciar, apagar. Você poderia repetir? Eu estava mexendo aqui no GeoGebra tentando acompanhar e não vi essa parte. Do botão todo? Do botão reiniciar, ele sumir depois, a pessoa clica nele em reiniciar, ele apaga, e só aparece depois de verificar. Pronto, ó. Na parte de condição de exibir objetos, o botão reiniciar, você coloca a condição que seja variável E. Porque ele vai olhar para cá, se isso daqui for verdadeiro, o botão reiniciar vai aparecer. Beleza? Isso é a condição para o botão reiniciar aparecer, que é a garantia de que a pessoa acertou. Ah, certo. Viu? Para o botão verificar, a condição foi essa. Do C e do D serem verdadeiros. Que é aquela história de ter alguém aqui e aqui. Tá massa? Que aí é a condição para o C e o D existirem, aí, de fato, o botão aparece. Porque, por exemplo, se eu ficar só digitando em um, o botão verificar está escondido ainda, eu tenho que aparecer outro. Beleza? E aí, vem a história da... Ô, Diogo, aí acertou o botão reiniciar, desaparece, né? Vê aí. Se acertou, o botão reiniciar aparece. Quando reinicia, ele desaparece. Ele desaparece. Se o pivete disse assim, não quero esse ponto, quero tentar outro. Não vai. Né? Aí, não vai. Aí é que é até interessante que o pivete aqui, não, vou ficar reiniciando até aparecer um ponto que... Fácil, por exemplo, né? Mas aí que a gente vai falar de uma história que é você saber quantas tentativas a pessoa está tendo para que você também não deixe a pessoa presa aí no infinito, né? Porque, por exemplo, a gente já amarrou os bichinhos para não ficarem reiniciando sempre. A gente já limitou para que o botão reiniciar só apareça quando ele acertar. Mas também tem que dar uma aliviada para que em uma certa quantidade de erros a gente libere esse botão aí, reiniciar, para o cara poder resetar aí a história. Então, é um primeiro passo que a gente quer mostrar para vocês com essa história de você saber quantas a pessoa errou, quantas a pessoa acertou e tal. Beleza? Primeira coisa que eles vão fazer é criar uma variável, aqui no caso a gente chamou de n, e dizer que n é 0.
Só isso. Botem aí que n é igual a 0 e dá um enter. Tá massa? Porque é esse n, é esse número que vai contar para a gente a quantidade de tentativas, certo? O próximo passo é fazer o seguinte. Vocês lembram que quando a gente tenta alguma coisa aqui, o botão verificar aparece. Concordam? É nessa hora que a pessoa vai verificar se acertou, se errou, que o GeoGebra vai saber a quantidade de tentativas que ela está tendo. Concordam? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai lá na configuração do botão verificar e vai colocar esse código que eu coloquei no chat. Abrir as configurações do botão verificar. Vou em programação. E na última linha, eu vou colocar esse comando que a gente copiou aí e colocou para vocês. Veja que ele está mandando fazer o seguinte. Defina o valor de n. Lembra que a gente disse que o n era 0? Como n mais 1. Toda vez que eu clicar, ele vai olhar para o valor que tem aqui para n e vai definir, que no caso, redefinir para n mais 1. E aí a gente sabe que vai sair do 0 para 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, e aí vai ser contado a quantidade de vezes que o cara está tentando. Quer ver, ó? Vou clicar, tá 0, né? Vou clicar, foi para 1. Então, ele já sabe que a pessoa errou. Sabe que errou porque apareceu o texto, né? Mas sabe que foi uma tentativa. Tá, vou tentar outro valor aqui. Estava em 1. Vou clicar em verificar. Foi para 2. Tenta de novo. Clica em verificar. Foi para 3. Clica em verificar. Foi para 4. E aí vai. Certo? Eu pensei agora num negócio que o aluno pode fazer e quebrar aqui essa minha construção, mas vamos lá. Então, estou clicando e o botão está lá, a capecha aqui, ó, aumentando o N. 6, 7, 8, 9, 10, até o momento que a pessoa acerte. Menos 4 e 3. Verificou, acertou, reiniciou, beleza. Só que, quando eu clicar em reiniciar, qual é a minha ideia? Que a contagem volte para quanto? Para 0. Porque aí vai garantir que, ó, o cara clicou em reiniciar, a gente vai ter que fazer essa contagem de novo, porque senão ele ia ficar no 14. Quer ver, ó? Reiniciar. 14. Aí acabou, né? Porque o cara já não sabe mais a quantidade de tentativas e tal. Então, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui. Verificar. Beleza. Vá no botão reiniciar, de novo em propriedades, e aí você vai fazer o seguinte, ó, definir, deixa eu botar aqui, definir valor para n ser quanto? 0. Porque aí, toda vez que a gente clicar no reiniciar, volta o n para 0. Viu? Vou clicar, 0. E aí, aquela história que a gente está contando, ele vai sempre resetar tudo, de fato. Aquele botão reiniciar, ó, deixa eu abrir aqui as propriedades, ele está atualizando, ele está limpando os campos de entrada, ele está apagando os 2 textos e está resetando o n para 0.
tá filé a história para a gente. Aí vamos fazer o seguinte, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos criar 2 textos. Eu sempre modifico a ordem, meu Deus. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu modifico. Deixa eu pensar aqui. Tá, não tem problema não. Vamos criar um texto. Que esse texto vai ser aquele aviso que é o seguinte. Todo ponto é do tipo XY. Eu não meio que me aperriei não com o que eu estava escrevendo, só para ter uma noção do tipo de ajuda que você estaria dando. Certo? Tá massa? Então, é uma dica que vai ser dada para alguma condição. Porque a pessoa, ela pode errar uma vez. Quando ela erra uma vez, aparece o tente novamente. Quando ela vai tentar e vai errar de novo, continua o tente novamente. Aí eu configurei, aí é questão de gosto, o seguinte, vai no texto que você criou, em propriedades, e vai em avançado. Tá certo? O que eu posso mandar é que esse texto, ele só apareça se o N for 3. Porque aí vai garantir que a pessoa tentou uma vez e errou, 2 vezes e errou, na terceira vez que ele errar, é que esse texto vai aparecer. Vamos ver, ó. Vou errar uma, verificar, ó, N é igual a 1, apareceu o texto, para não ficar redigitando. Vou errar de novo. O texto continua. Agora eu vou errar a terceira vez. Ó. Então apareceu o tente novamente e a segunda dica. Ó. Todo ponto é do tipo XY. Para ver se a pessoa... Eita, realmente, né? Aqui é o X, aqui é o Y, vou tentar acertar. Veja que o botão reiniciar ficou lá quieto, né? O outro texto seria o seguinte. Bicho, você esperou ele errar 2 vezes. Na terceira deu uma dica. Na quarta você dá a resposta. Certo? Então a gente vai criar um texto aqui também que vai ser logo a resposta. A resposta é... E aí... Tentativas esgotadas. Pode ser também. Mas aí, pronto, vamos botar isso, mas é bom deixar a resposta. Porque aí a pessoa pelo menos vê onde é que está errando. Tentativas esgotadas, boa. Esgotadas. A resposta é... E aí você já sabe, né? Como é que você faz para que apareça o ponto. Então, o meu objeto é o A. Né? Que aí já automaticamente já aparece o ponto aqui. Eu até tinha colocado um outro jeito, mas aí é besteira. Então, tá aqui, ó. Aí a gente já chutou o pau da barraca, já está entregando a resposta para o aluno, está dizendo, ó, esgotou, a resposta é essa. Só que aí a gente quer que ele só apareça na quarta tentativa. Então, é o mesmo esquema, não? Vai em propriedades. A condição de exibir o objeto é que o N seja 4. Tá massa? Ainda estou em 3, ó. Então, eu vou errar de novo, verificar, e ele apareceu. Aquele outro desapareceu. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o pessoal. Vocês querem que aquele outro texto, aquele anterior, continue na tela ou apague? Vocês que mandam aí também. Porque se quiser que continue, a gente pode deixar. Se quiser que apague também, é gosto do freguês, tanto faz. Apagou aí, se quiser, por exemplo, se você quisesse,
você faria aqui N maior ou igual a 3. Ele ia aparecer para 3 e para 4, né? Aí também vocês é que decidem como vocês querem organizar isso. Então, deu a resposta. Acabou-se. Só que para dar a resposta, cadê o botão reiniciar, né? Você tem que jogar agora o botão reiniciar para que a pessoa possa gerar um novo ponto. Então, eu vou lá nas configurações do primeiro botão, que é o botão reiniciar. Lembra que a primeira condição que a gente tinha dado para esse botão era a condição de ter dado certo? Agora a gente já tem uma outra condição. Então, vou botar ou, né, o N seja igual a 4. Por quê? Se tiver certo, beleza, vai aparecer. Ou o cara tentou 4 vezes e a gente sabe que errou, aí, ó, vamos ver, apareceu o botão. Professor, coloca esse código aqui no chat, por favor. Daquela do botão? Do reiniciar. 19. Aí seria interessante, nessa última aí, tentativa esgotada, que o botão normalmente desapareça, né? O texto? Né? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. O Enaldo disse o quê? São tentativas esgotadas, ele não tem que aparecer mais. Não tem tente novamente, né? Então, ó, eu vou fazer com que esse texto, vou em propriedades, boa ideia, só apareça, já tinha o F, né? Então, I, que o N seja menor do que 4. Porque se o N for 4, ele não vai poder aparecer mais. Tá ligado? Além do F, e o N seja menor do que 4. Isso aqui é a condição daquele texto tente novamente aparecer. Ó, já desapareceu ele aqui. Perfeito. E aí a gente vai clicar em reiniciar. Depois reiniciar, vai zerar tudo. Ó. Vai zerar 0, vamos ver o que vai aparecer. Pronto. Zerou o N. Desapareceu. Repete esse finalzinho, professor. Por favor. De qual? Do tente novamente? Para fazer, sim. Você coloca as condições de exibir o objeto, essas duas condições que eu coloquei lá no chat. Já tinha o F. Aí você acrescenta que, além dela, e o N seja menor do que 4. Porque quando o N for 4, realmente não tinha lógica aparecer o tente novamente. Então, ó, a nossa atividade, ela tá ok. Menos 3. Vamos verificar. Tá certo. Apareceu o botão reiniciar. Vou dar aqui uma errada. Vou verificar. Tente novamente. Aí eu vou acertar. Verificar. Certo. Reinicio. Alguém quer comentar alguma coisa? Luiz, fala. Não, é só uma dúvida aqui, é porque eu estou quebrando a cabeça aqui e também está acontecendo com você. Na hora que essas duas caixas de entrada aí, na hora que a gente insere um número, a outra desaparece. Pois é. Eu não sei por quê, ó. Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia porque ele está dando esse bugzinho aí. Deixa eu jogar ele para a primeira janela, só por desencargo de consciência. Tá vendo? Que estranho. Eu não entendi, não. Por que não? É algum bug do GeoGebra de estar acontecendo isso. Não sei, não faço a mesma... será que é porque... gente, eu não sei. Não sei mesmo. Porque ele está dando isso. E a gente já fez outras atividades assim, né, Naldo? E nunca aconteceu dessa história de ficar apagando. Estava acontecendo isso ontem, Diogo.
Aí eu fiz alguma coisa que conseguiu. Veio, eu acho que tinha marca o simbólico lá. Parece que eu acho que foi no simbólico. Desmarco Tirar? simbólico. Desmarco simbólico e no outro também. Vi agora. Parece que foi isso. Olha, tá vendo? Foi, ó. Tava dando isso ontem, aí eu me lembrei agora que eu acho que apertei no simbólico. Estranho. Resolvido. Obrigado. Eu lembrei agora. Você vê que quando não fica no simbólico, ele fica centralizado. Ó, uma coisa aqui, ó. Vou botar centralizada, tá vendo? Sem estar marcando aquele simbólico, que é aquela história que o simbólico abre aquele teclado e tal. E no caso aqui nem precisaria mesmo. Beleza. Aí vamos só verificar aquela história dos erros, ó. Errei uma, tá aqui, ó, n igual a 1. Vou botar aqui outro, verificar, n igual a 2. Vou colocar aqui, aí, ó, n igual a 3, já apareceu o texto. Todo ponto é do tipo xy. E aí eu vou errar de novo, verificar, tentativas esgotadas, a resposta é -3, -1, e clicar em... Que, na verdade, aí, por exemplo, o botão verificar pode desaparecer também, né? Quando n for igual a 4. Ó, é outra ideia aqui, ó. Verdade. Vou em propriedades, avançado. Então, ó, além dessas duas condições que já estavam, a gente vai adicionar um i, o n ser menor do que 4. Assumiu, porque aí a única opção que o aluno vai ter é o do reiniciar. Tentativas esgotadas, a resposta é essa, reiniciar. O que eu estava pensando agora e rindo é o seguinte, a gente conhece, né? Que a gente já foi aluno. Errei uma. 1, 2, 3, resposta, reiniciar. Né? Só que assim, eu sempre digo que a malandragem, vamos chamar de malandragem, né, no bom sentido, ela sempre vai existir. Então, você teria como ajeitar isso, mas eu acho que toda vez que você tentasse ajeitar, alguém iria arrumar uma estratégia para tentar burlar essa história. Né? Porque, por exemplo, eu pensei o que agora? Toda vez que eu clicar em verificar, ele vai apagar isso. É grande coisa, é só a pessoa digitar qualquer número aqui aleatório e em verificar até ver a resposta. Mas aí, se a pessoa quiser ficar fazendo isso, o problema dela é ela que perca o tempo dela, né? A ideia é que a pessoa queira de fato aprender. Quem não quiser, que lute. Certo? Então, ó, a atividade ficou tranquilinha. Ele está contando, certo? Aí, na próxima semana, a gente já pode até fazer algum tipo de atividade onde apareça na tela a quantidade de tentativas, a quantidade de acertos, que a gente nem fez aqui, né? A gente só está sabendo que cada N desse é um erro, né? A gente pode fazer com a quantidade de acertos, com a quantidade de erros, tá certo? E sempre com esse botão de verificar aparecendo aqui para a gente saber se está acertando ou se está errando. Vou botar aqui 5. Outra ideia também é colocar uma equação, né? A gente colocar uma equação, uma reta aí, uma equação de primeiro grau e resolver e colocar os valores e verificar se acertou ou está errado. Juntando a da atividade passada junto com essa. Com essa, né? Isso mesmo, é. Então, assim, a ideia é vocês irem, de fato, sabendo como configurar, né? Onde vai configurar essas histórias de valor booleano e tal, que às vezes a pessoa tem que construir para ajudar nas decisões. Ó. Cadê? Acho que foi esse aqui, né? Que ele sempre está aqui, que é o quem é o a história do certo. Esse botão aqui já tem mais valores booleanos decidindo. Então, é sempre bom vocês irem
desenvolvendo para ir se acostumando com essas ideias. E aí, normalmente, esqueci como é que faz. Aí você lembra de alguma atividade que já construiu, que utilizava esse esquema. E aí você visita, dá uma olhada, e aí vai para a sua atividade. Beleza? Então, por hoje, a gente para por aqui. A André chegou agora, mas depois ela pega o vídeo. E a gente deixa a atividade nessa... Acho que amanhã, ou seja, hoje é o que? Hoje é terça, né? Amanhã ou quinta a gente já bate o martelo, eu e o Ronaldo, e a gente manda para vocês lá. Viu? Mas aí, o passo a passo. Obviamente, a gente já fez umas modificações aqui, né? Esse finalzinho, aquela ideia do Enaldo, aquela ideia de apagar o botão verificar, nem estava lá no texto. Mas aí, ali já tem praticamente a estrutura toda pronta. Certo? E aí, a atividade vai ser nesse esquema. Oi? O vídeo, a gravação, né, já ajuda muito. Mas ele tirou a verificação lá, o símbolo, sem falar onde ir e tal, aquela coisa. Ele só foi lá, tirou o símbolo, mas não disse, tá, vão aqui, vou tirar a verificação. Seria legal mostrar onde coloca o símbolo, onde simplificar, onde tirar o símbolo, só isso. Não entendi, Fábio. Aqui nessa atividade? Sim, quando o senhor foi lá tirar para ele ficar fixo, o quadradinho ficar fixo, o senhor não falou onde seria o local de deixar tirar a simbologia. Sim. É aqui, ó. Álgebra. Simbólico, não simbólico. Isso. Viu? Ok. Beleza? Tranquilo, minha gente. Então, como faz para enviar um link da atividade de GeoGebra? Ó, quando vocês... Deixa eu estar aqui minha tela compartilhada, mas vou ter que compartilhar tudo. Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Você está construindo lá no GeoGebra, né? Então, terminou a atividade, apagou aqui a janela de álgebra, dá uma diminuída aqui na tela, porque fica realmente gigantesco. Então, vou, sei lá, diminuir aqui, dá aquela última arrumada, e aqui tá ok, beleza, reiniciar, tranquilo. Aí você vai, se você já estiver logado, você vai em arquivo e compartilhar. Que ele já vai preparar o envio e abrir uma janela de atividades do GeoGebra. Aí você digita lá, blá, 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 bota em gravar, já está tudo certinho aqui. E essa atividade, você pega o link dela. Uma forma de você pegar o link é vir aqui, ó, nesse botãozinho. Você vai ter umas opções. Aqui tem a opção de link. E é esse link que você vai anexar lá no Google Classroom, certo? Eu não estou com um perfil aqui de estudante, então não tem como mostrar. Mas lá no lado direito, eu acho, você pode anexar várias coisas, imagem, arquivo e tal. Você pode anexar um link. E aí você joga esse link daí. Se você não estiver logado no GeoGebra, como eu estou aqui, aí é um outro caminho, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Você vai estar logado no seu perfil, né, no site do GeoGebra. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Deixa eu só apagar essas daqui para não ficar também um monte de coisa. Você vai fazer o seguinte. Você está com o seu arquivo salvo. Você vai gravar no computador, aquela coisa toda, né? E aí, você vai criar uma atividade. Ou, melhor, você já vem aqui direto, enviar. Enviar um arquivo GGB. Certo? Vamos ver se aqui vai dar certo. Aí, escolhe o arquivo, ó, aula 2.
que aí ele já faz tudo para você, de fato. Ele já faz aquele negócio, você bota o nome da atividade, grava, para não esquecer, e pega o link aqui. Certo? Então, são dois caminhos. Ou com o arquivo já pronto, que aí você sai daqui direto para o site, ou você baixa no seu computador e faz esse percurso aqui que eu mostrei, que é anexando o GGB. Tá certo? Beleza? Então, qualquer coisa é só pegar, tá gravando ainda, vai no finalzinho da aula, puxa o vídeo para o final e dá essa parte aí, dessa explicação. Mas aí o cara vai pegando a manha no caminho. Viu? Beleza, minha gente? Qualquer dúvida,